Que eu me lembro que um belo dia, o líder dessa sujeira chegou para mim e disse: Zé, me dê uma chance para trabalhar com você. Ele sentado numa carteira. Eu disse: você quer mesmo? Quero. Estou falando do líder. O líder dessa sujeira toda. Está sendo apontada como organização criminosa. Hoje o processo caiu o sigilo e está aberto o processo para quem quiser. E ele disse para mim: me dê uma chance, ele estagiário. Eu abri a porta da minha sala, fui até o diretor da época e disse: tem uma vaga, vamos dar uma vaga para ele. E assim apostei nesse sujeito. Apostei, acreditei, de alma. Conheci a mãe, conheci o pai, frequentou minha casa. Eu jamais acreditaria que esse sujeito que conviveu aqui dentro desta casa por anos fosse capaz de tamanho crime, de tamanha apunhalada nas minhas costas. Deus é tão bom comigo que ouviu minhas preces, que um belo dia à noite eu recebi uma ligação me alertando, não acreditei nessa ligação. E disse: impossível. Esse menino tem berço, tem família, eu conheço a mãe. Impossível. Junto com outro, que eu também deixei, sentei e dei total apoio, sentado naquela cadeira onde hoje se encontra a menina de ouro, digna, séria, direita, correta, que eu boto as duas mãos no fogo, sem errar, que é a Lindaura, que dirige esse programa. Ele fazia exatamente esse papel. E esses dois, meus amigos, me traíram. Como traiu a toda a população. Como traiu 30, 40 famílias pobres no golpe que eles deram. E durante esse tempo, imediatamente a Record tomou uma posição de demitidos. E eles foram expulsos daqui. A polícia, impecavelmente, o delegado, abriu e aí começou os trabalhos. Eu, por ordem desta casa que eu amo, que eu vivo, que é a minha segunda casa, eu fui obrigado a silenciar, porque o processo corria em absoluto sigilo. Mas nas ruas e nos comentários, eu ouvia o povo dizer: não vai dar em nada, é branco. É branco, não vai dar em nada. Olha aí a de BMW. E quantas vezes aqui dentro desta casa, por outros erros, eu defendia e dizia: calma, tenha paciência, ele é jovem. Tem uma mãe digna, trabalhadora, não merece isso, calma. E por várias vezes eu defendi aqui e fui traído. Eu não sabia que eu estava trabalhando com um Judas, ou dois Judas. E eu pedi a Deus que me desse uma luz. Durante esse tempo, por onde eu ia, por onde eu andava, eu ouvia: não vai dar em nada. A justiça aqui não dá em nada, é branco. Para com isso. Não. E eu ouvia de gente capaz. E eu dizia: Deus existe. Deus sabe o que faz. Finalmente o sigilo foi quebrado. O sigilo foi quebrado. Obviamente, para a tristeza desta mãe, que eu conheço, não é, dona? A senhora deve estar muito triste hoje, porque a senhora hoje pode ter acesso ao processo. Qualquer um pode ter acesso ao processo. O juiz abriu o processo. Está lá. O GAECO colocou como eles associação criminosa. O juiz disse ao GAECO, Ministério Público, que trabalha com toda excelência: não. Isso que eu estou vendo aqui
É uma organização criminosa e vai direto para a vara penal. Quero dizer, meus amigos, nunca desista de duas coisas. Primeiro, de Deus. Segundo, da justiça. E eu não vou deixar de dar oportunidades a jornalistas de verdade que apareçam aqui. Nunca vou deixar de dar. Porque a minha vida, o meu coração é aberto para oportunidades. Isso minha mãe me ensinou desde pequeno. A única coisa que minha mãe me dizia era o seguinte: meu filho, faça tudo, mas não roube. Não tire do pobre. Não tire do menino com câncer. Não engane. Não aplique golpe. Seja um homem correto. Siga seu pai. E meu finado pai me dizia isso. Eu estou aqui completamente ainda... Obviamente vocês estão percebendo que eu estou emocionado, porque foi uma luta. 2 anos de deboche, de abusos, com colegas inclusive, com famílias que foram também demitidas por conta do que sobrou para a gente. Não poderia mais. Esses 2 agora estão denunciados. A denúncia já está com a justiça. E ele está lá, batido, carimbado como organização criminosa, onde tem 12 pessoas envolvidas. E uma delas responde como tráfico. Então, muito cuidado. O Judas, ele pode estar do seu lado. Mas, graças a Deus, o meu Deus afastou o Judas antes que ele me matasse. Gomes Nascimento, é com você. Fala, Gomes. Vamos lá. Muito bem, Zé. Voltamos a falar ao vivo, viu, Zé? Obrigado. Volta para mim, por favor, que eu gosto de falar a verdade. É um dia muito importante para mim. Muito importante para mim. Como é um dia muito importante para todos. Desculpe voltar ao assunto dos elementos do PIX, que agora vão responder na justiça. Desculpe voltar a esse assunto, e eu vou voltar frequentemente, porque estava tudo aqui muito engasgado, porque nós trabalhamos aqui muito sério, gente. Sabe? É muito sério. Aqui é uma guerra, é uma luta. É todo dia uma luta. Com essa equipe que eu tenho aqui, ó, jovem, que vai pra rua, a gente briga, a gente quebra o pau, a gente... É assim, para manter esse programa lá com a qualidade, com a credibilidade que você daí de casa merece. Então, isso me abateu 2 anos. 2 anos de sofrimento, de profunda depressão, sem querer levantar da cama, porque eu comecei a pensar: Deus, onde está a justiça? E tem que ter essa justiça. Sabe? Porque eu vejo assim a injustiça, eu vejo assim, aquele preto jogado, pobre da periferia, julgado, condenado. E quantas vezes aqui eu mostrei? E eu perguntava: isso vai ficar impune? Isso vai ficar impune? Sabe? Do meu lado. Só meus colegas de trabalho aqui sabem, minha família, a minha mãe, sabe o que eu vivi. De saber de 2 jovens que eu sentava, conversava, e que eu dizia: olha a oportunidade que você está tendo, cara. O sábado é seu, vá para o sábado. Conversamos aqui, abrimos as portas para esses 2 elementos aí. Se você me perguntar assim: Zé, você perdoa? Eu, no fundo do coração, eu perdoo. Porque ele tem uma mãe digna, sabe? Eu conheci a mãe dele. A mãe do homem que hoje é acusado de liderar uma organização criminosa violentíssima. Se você ler tudo, é violentíssima.
Eu conheci a mãe dele. Uma mulher direita. Mulher direita. O pai também. O pai também. Direito. Que diabo de caráter que nasce com a mente do mal? E a punhalada que me deu, eu perdoo. Mas que ele pague. Que ele pague. Porque a partir de agora o sigilo foi quebrado, o processo está aberto, o GAECO entrou muito bem. Trabalho perfeito do GAECO. Onde levou para o Tribunal de Justiça, o juiz, desembargador, excelência, colocou como organização criminosa, onde se julga a facção criminosa violentíssima. Isso me acaba. Imagine colega e que trabalhou comigo, sendo julgado, junto com a facção criminosa como PCC e outras. Então eu fiquei, minha gente, deixa eu desabafar, porque eu fiquei nesses 2 anos quase uma pedra. E descarreguei muita gente que não merecia aqui, em casa também. Terapia, psicólogo, remédio, tudo isso eu tomei. E vou continuar. Quero aqui agradecer mesmo ao trabalho fundamental de um homem. Chama-se Pedro Maia, procurador de justiça dessa terra. Amanhã, inclusive, estarei na Câmara Municipal às 9h30. Você que é um cidadão de bem, que é de bem, dê um abraço nesse homem. É o Procurador-Geral de Justiça, o Pedro Maia. Foi fundamental nesse processo. Então eu quero dizer que 54 anos, 34 anos de jornalismo, ninguém alcança o que a gente aqui alcançou sem pular obstáculos. Nada é fácil nessa vida. Você tem pedra, você tem muro e você tem faca nas costas. Mas o inimigo, a gente entrega à justiça.